Olá, bem-vindo a mais uma NET Aula. Meu nome é Emerson Cruz e hoje vamos adentrar a um terreno muito interessante do cálculo diferencial integral, que é o estudo de limites. Muito bem. A ideia de limite é uma ideia central, se não decisiva, no estudo de cálculo diferencial integral, e sua aplicação imediata vai ser a ideia do que vem a ser a derivada. No entanto, eu acredito que é interessante nós evitarmos a abordagem formal no primeiro momento e tentar capturar o conceito fundamental do que vem a ser um limite. Nesse sentido, eu proponho analisar um fenômeno bem simples, que é aquele presente numa xícara de café. Parece um exemplo simples, mas na verdade inúmeras questões aparecem num fenômeno tão corriqueiro do nosso dia a dia. É possível aprender muito num simples ato de observar uma xícara de café. Podemos nos perguntar, por exemplo, qual é a natureza da reação química que envolve o açúcar e o café, a água quente, de qual material é constituído a xícara, enfim, inúmeras questões podem aparecer de fenômenos simples que nos envolvem no cotidiano. No presente momento, eu quero prestar atenção no comportamento da temperatura com relação ao tempo. Todo mundo sabe que se eu deixo uma xícara de café, um copo de café quietinho ali na mesa, no decorrer do tempo, o que vai acontecer com a temperatura do café? Ela vai diminuir. E essa dependência da temperatura com relação ao tempo, que eu vou chamar dessa dependência em termos de função, a temperatura como função do tempo, ela pode ser modelada por um caminho até que bastante simples, o que nos provém essa equação aí. A ideia é, será que essa equação realmente representa o comportamento do resfriamento do café? Será que é possível, sem colocar números, só pelo jeitão da equação, para análise da equação como um todo, conseguir pelo menos ver se ela tem sentido, se ela representa realmente qual é o comportamento da temperatura do café com relação ao tempo? Bom, nós vamos voltar a essa questão mais tarde, mas a ideia é ter esse motivo saboroso para explorar o limite nessa NET aula. Ou seja, tentar entender se esse modelo, como ele funciona, se funciona e como eu posso utilizar o limite como ferramenta de análise. Vamos lá. Bom, a ideia central de limite, sua noção intuitiva, está relacionada com o conceito de tendência. Limite é uma tendência. É estudo dessa tendência, se ela existe ou não. Vamos tentar explorar alguns exemplos simples. Vamos tentar entender essa relação que é uma soma dos números ímpares. Então, soma 1, mais 3, mais 5, mais 7, mais 9 e por aí vai. De um jeito mais formal, eu represento essa soma por essa letra aqui, ó, sigma. Então, é uma soma que vai do termo de I valendo 0 até n. E essa aqui é a lei de formação. Então, vamos lá, ó. Se I igual a 0, 2 vezes 0, 0. Mais 1 é o primeiro termo. Olha que legal. Se I igual a 1, 2 vezes I dá 2. 2 vezes 1 dá 2. Mais 1, 3. Dá o termo próximo número ímpar, que é 3. E por aí vai. Bom, a pergunta é, qual o valor dessa soma? Para qual valor tende quando eu somo infinitos termos? Bom, é razoável a gente imaginar que se eu vou somando os números ímpares, esse número só vai crescendo, 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 crescendo. Depois que esse número fica bem grande, ou seja, vai a infinito, então vamos colocar na nossa cabeça que infinito é uma ideia, não é um número bem grande. Lá o enésimo termo, bilionésimo termo, essa soma vai ter um valor absurdamente grande. Ou seja, ela tende para um valor muito grande, tende para o infinito. Então, o limite da soma, tendência da soma, quando o número de termos somados vai a infinito, é o infinito. Ou seja, essa soma tende ao infinito. Vamos explorar um pouquinho melhor com outros exemplos. Seja essa sequência aqui, ó. Então, vamos construir uma sequência onde vai ser o 1
dividido pelos números, né, naturais diferentes de zero. Então, vamos lá. 1 dividido por 1 dá 1, 1 dividido por 2 dá meio, 1 dividido por 3 um terço, e por aí vai. Ou seja, eu sempre vou aumentando o meu denominador. O que acontece com essa continha? Aqui deu 1, aqui deu meio, aqui deu 0,333, ou seja, o termo ele vai ficando cada vez menor. O que você acha que vai acontecer quando eu estiver lá no enésimo termo, ou seja, lá no bilionésimo termo, algo bem grande? Qual é a tendência quando n vai ao infinito? 1 sobre n, onde n é um número muito grande. Esse número vai ser bem pequenininho, tendendo para zero. Ou seja, o limite, quando n tende ao infinito para o valor do enésimo termo, é zero. Então, o limite é sempre a resposta de uma tendência. Eu não preciso conhecer o enésimo termo. Eu consigo entender que ele vai a zero com a ideia de limite. Muito bem. Para finalizar esse conjunto de exemplos iniciais para termos uma ideia do que é limite, vamos encarar uma sequência que eu gosto muito, que é conhecida como os números de Fibonacci. Então, 1, 1, 2, 3, 5, pode parecer um conjunto meio desconectado de números, mas qual que é a lei de formação aqui dessa sequência? Eu sempre pego um número e somo com o anterior para dar o posterior, o próximo. Olha lá, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 1 dá 3, 3 mais 2 dá 5, 5 mais 3 dá 8, e por aí vai. Tá? Posso fazer isso indefinidamente. Muito bem, vou te convidar a ir um pouquinho mais fundo nisso. Olha só, eu vou tomar a razão dos números imediatamente próximos, ou seja, 1 dividido por 1, que dá o primeiro termo. Estou construindo uma sequência. 2 dividido por 1, 2 dividido por 1 que vai dar 2, 3 por 2, 5 por 3, 8 por 5, 13 por 8, 21 por 13, e por aí vai. Alguma coisa muito interessante acontece com essa sequência. Quando eu calculo lá para o enésimo termo, eu vejo que essa sequência vai tendendo nem para infinito, nem para zero, mas para um valor constante, que é 1,618, e um monte de números, quanto mais eu vou para o infinito. Esse número 1,618, ele é justamente um número conhecido como razão áurea, ou golden ratio. Um número que vem da geometria, que em princípio não tem nada a ver com essa sequência de Fibonacci, mas que de uma maneira interessante ele aparece. Gosto bastante dessa sequência, porque parece que ela tem uma ligação muito próxima com o comportamento do preço das ações numa bolsa de valores. Então vale a pena a gente ter essa sequência em mente e perceber que ela segue um padrão, analisando o limite dela do enésimo termo. Então tá aí, essa é a ideia inicial de limite, a ideia de tendência. Coloquei esses exemplos que são de fácil manuseio para você entender qual que é a ideia de limite. Claro, os exemplos vão começar a atingir um nível de complexidade maior, e quanto maior a complexidade, mais interessantes os fenômenos vão ser. Não é necessário, acho que nem é preciso a gente temer os limites, uma vez que eles são extremamente importantes na análise de funções que realmente têm uma aplicação prática. Vamos explorar isso um pouquinho mais. Então, antes de começar a operar propriamente dito, os limites, como uma teoria matemática muito bem fundamentada, tem algumas propriedades. O que são propriedades? São resultados conhecidos que vão utilizar, que são na verdade ferramentas que vão constituir nossa caixinha lá de truques para resolver elementos, limites de funções mais complicados no futuro. Bom, para um curso de matemática seria interessante provar cada dessas propriedades fundamentais, o que não é o caso aqui. No nosso caso, tem um curso introdutório de cálculo, onde a gente pretende fazer uma amizade tranquila e espera-se duradoura com o cálculo. Então eu vou apresentar as propriedades que eu julgo interessante, e eu recomendo você agora a fazer o quê? Pegar lápis e papel e copiar essas propriedades uma a uma,
mesmo que seja necessário pausar o vídeo, para assim constituir uma tabela e se familiarizando com essas propriedades. A cada propriedade eu vou dar um exemplo simples, para a gente tentar construir um padrão mental de como trabalhar com essas propriedades, não ficar simplesmente na simbologia matemática, o que, além de muitas vezes se provar inútil na solução de exercício, é muito chato também. Então vamos lá. Limite de uma constante, qualquer que seja a tendência da constante. Então vamos supor, limite de 2 quando x tende a 1. Então a constante 2 não varia, 2 é 2, então o limite preserva a constante. Ou seja, o limite de uma constante é a constante. Segunda propriedade interessante. Limite de x quando x tende a A. Dá A. Parece uma propriedade simples, mas essa propriedade ensina pra gente uma coisa bastante interessante. Nossa primeira tentativa é substituir a tendência na variável. Então qual que é o limite de x quando x tende a A? Põe A lá no lugar do x na função e vê o que acontece. Muitas vezes o limite é solucionado simplesmente assim. Então essa propriedade nos diz que basta pegar a tendência e substituir ali na variável que dá justamente o valor da tendência. Vamos dar um exemplo? Limite de x, uma função simples, x, y igual a x, quando x tende a 3. É 3. Por quê? Peguei a tendência e coloquei lá no 3, consegui obter o meu valor do limite. Então, o primeiro padrão que a gente tem que ter é esse. Toda vez que eu tiver um limite, a nossa primeira tentativa vai substituir a tendência. O valor que der é o valor do limite. Ótimo, boa notícia. Notícia não muito legal. Muitas vezes a gente vai se deparar com situações onde a gente vai chegar num resultado que a gente não tem certeza do que é. Não sabe representar muito bem. É uma indeterminação. Aí a gente vai ter que trabalhar um pouquinho mais a estrutura para conseguir chegar num valor ou aí numa ideia geral que seja a tendência. Vai chegar esse momento. Por hora, vamos tentar explorar um pouquinho mais as propriedades. Vamos lá. Limite de uma constante, C eu estou representando como uma constante, um número, né? 1, 2, 3, 4, que multiplica toda uma função. Isso é o equivalente a pegar essa constante e multiplicar o limite considerando só a função. Basicamente, o limite de uma constante vezes a função é a constante vezes o limite da função. Na prática, toma essa constante, pula lá fora do limite. Isso ajuda enormemente e simplifica uma porção de cálculo. Vamos ver como funciona? Limite de 3x. Bom, usando a propriedade 2, basta tocar a tendência que é 2 aqui. 3 vezes 2, 6. Eu tenho o valor do limite, que é 6. Mas para treinar, vamos ver se essa propriedade funciona. Pego o 3, que é uma constante que multiplica a nossa função x, tiro ele fora do limite. 3 vezes o limite de x, quando x vai a 2. Substitui a tendência, e substituindo a tendência eu tenho 2. O 3 que está esperando lá fora para multiplicar, dá como resultado o 6. Tranquilo? Um pouquinho adiante. Propriedade 4. Limite de uma soma ou subtração de funções. Isso é bastante interessante. Muitas vezes você tem funções combinadas, onde você bate o olho e fala, é uma soma. Né? E aí, uma delas, o cálculo de limite bem simples. O que você pode fazer? Limite da soma é a soma dos limites. Limite da subtração é a subtração dos limites. Mas, poxa, Emerson, parece que você está transformando um problema em dois problemas. Exatamente. Muitas vezes no cálculo é interessante você lidar com 2 ou 3 expressões menores do que uma expressão só mais complicada. Vamos ver como é que isso funciona? Então, olha aqui, limite de 3x² mais 2x menos 1. Toda uma função dependente de x. Como é que eu calculo o limite? Primeira tentativa, substituir a tendência, o que no caso dá certo. Né? Basta pegar o x valendo 2, toca ele aqui no lugar da variável x e obter o valor do limite. Vai encontrar 15 também. Mas agora eu quero testar essa propriedade. O que eu vou fazer? Ao invés de lidar com essa expressão, que é um caminhão inteiro, eu vou transformar ela em 3 expressões, simplesinhas de tudo. Olha lá, eu vou colocar que o limite de 3x² mais 2x menos 1
vai ser a soma de três limites. Limite de 3x², 3 caiu fora. Limite de 2x, 2 caiu fora, esperando multiplicar o valor quando eu coloco a tendência. E o limite da constante, que eu sei que é a própria constante. Então, o limite de x² quando x tende a 2 dá 4. Vezes 3, 12. Limite de x quando x tende a 2 é 2. Né? Só que tem um 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Mas aquele 2 lá, eu tenho quanto? 16. Menos limite de 1, quando x tende a qualquer valor, que dá 1. 16 menos 1, 15. Olha lá. Consegui chegar ao valor que se eu colocasse aqui daria o mesmo valor. Vamos ver? Aqui, ó, 3², 2² dá 4. 3 vezes 4, 12. 12 mais 4 por 12 vezes 2 dá 4. É 16 menos 1, 15. Ou seja, eu tenho duas formas de resolver esse mesmo limite. Ou usando essa propriedade, substituir a tendência direta. Ou então eu brinco com as outras propriedades e exploro mais uma propriedade interessante. É claro que esse exemplo é bastante simples. No entanto, podemos encontrar funções por aí, ao longo do caminho, onde essa expressão, essa propriedade é útil, se não decisiva, na solução dos limites. Vamos ver mais um pouquinho? Então vamos lá. Mais propriedades fundamentais. Vamos explorar mais uma? Então, sempre lembrando, tome nota de tudo o que eu digo. Por quê? Porque quando você ouve, você tem uma ideia, você aprende. Quando você anota, você toma posse do conhecimento. Ok? O conhecimento passa a ser seu. Toda descoberta sua é sua. Não existe uma forma de eu conseguir impor a minha forma de entendimento do cálculo a você. É você mesmo que vai encaixar da maneira mais confortável para o seu entendimento. Vamos lá. Limite de um produto. Limite de um produto é o produto dos limites. Olha só que interessante. Então, às vezes eu tenho um produto de funções. Que tipo, por exemplo? Esse aqui. Ó. Olha como a função já ficou mais interessante. Então, x menos 1, essa função inteira, vamos chamar ela de f de x, vezes outra função, outra dependência de x, que é exponencial de x. Lembra que esse e é um número neperiano, né? 2,7, por aí vai. Uma constante. Bom, qual que é a ideia? Você pode pegar e substituir o limite, a tendência direta aqui no limite. Então, 0 menos 1 dá menos 1, e elevado a 0 dá 1, e o resultado vai ser menos 1. Mas a graça não é essa. A graça é verificar que eu posso substituir esse limite por um produto de limites. Então, o limite do produto, esse é o produto do limite. Vamos ver se dá certo? Então, eu pego x menos 1, vai ser um limite. E o limite x tende a 0, conserva a tendência de elevado a x. Agora, eu substituo a tendência, ponho o 0 aqui, ó, esse limite torna-se menos 1. Põe o 0 aqui, esse limite torna-se 1, todo número elevado a 0 dá 1. Então, menos 1 vezes 1, menos 1. Ou seja, a propriedade está ok com a propriedade anterior de substituir a tendência. Bom, agora você já tem condição de adivinhar qual é o próximo passo, né? Limite de uma razão. Então, o limite de uma razão é equivalente à razão dos limites, desde que o limite que está aqui, ó, no denominador, seja diferente de 0. Então, lembre-se, jamais dividir por 0, né? Vamos ver um exemplo? Aqui, f de x é x, e aqui g de x, x mais 2. Você pode colocar a tendência aqui, ó, colocar 1 sobre 1 mais 2, que é 1/3? Pode. Mas a graça é ver se você pode pegar esse limite e interpretar ele como uma expressão equivalente, onde o limite do quociente, ou o limite da razão, é igual a razão entre os limites. Vamos ver se dá certo? Aqui, ó, substitui a tendência no x, dá 1. E substitui a tendência aqui no x, 1 mais 2, 3, 1/3. Ou seja, a propriedade funciona. Agora, com algumas propriedades que não são tão mais simples, mas elas são realmente interessantes. O limite de uma função que está elevada a um certo expoente n, para qualquer n pertencente aos inteiros. Tá? Então, às vezes, trabalhar com essa função elevada a esse expoente é complicado. Você pode
dar um drible nessa situação e calcular o limite da função. E o resultado, elevar a enésima potência. É isso que a propriedade está dizendo. Então, por exemplo, limite de x mais 1 ao quadrado. Substituindo a tendência, vai dar 1 mais 1, 2. 2 ao quadrado, 4. Mas vamos supor que esse expoente, essa função, não seja tão simples assim. O que você pode fazer? Você pode calcular o limite da função, que é o limite de x mais 1 com a mesma tendência, e o resultado você elevar ao expoente da função original. Tá? Então, aqui eu coloco a tendência, 1 mais 1 dá 2, o resultado desse limite aqui é 2, só que tem o expoente esperando lá, dando 4. Tá? Bom, toma fôlego, respira, quiser dar uma pausinha, pausar o vídeo um pouco, é importante que você fique comigo, é importante que você tome nota de tudo que eu estou expondo aqui, tá? Vamos lá, próxima propriedade, limite da raiz enésima de uma função. O que você pode fazer? Mesma coisa, você calcula o limite da função e depois calcula a raiz enésima. E aí tem as restrições, né? Quais são as restrições? Como nós estamos trabalhando com funções de variável real, né, eu tenho que tomar cuidado se for a raiz de um número par, né, como por exemplo uma raiz quadrada. Né? Esse número, o argumento aqui, esse valor do limite, como argumento da raiz, não pode ser negativo. Tá? É justamente o que está colocando aí. Entretanto, se essa enésima potência aqui for um número ímpar, né, eu posso ter um valor negativo. Então tem que ter bastante cuidado quando eu vou tirar a raiz enésima aí de uma determinada função e calcular o limite. Tem que tomar cuidado. São dois cuidados que a gente tem que ter sempre em mente. A primeira é zero no denominador. A segunda é colocar números negativos numa raiz aí de índice par. Uma raiz quadrada, por exemplo, que é a situação mais comum, colocar dentro ali dela, na casinha da raiz quadrada, o número negativo. Eu vou conseguir chegar no número que faz sentido no conjunto dos complexos, mas ele não tem representação no conjunto dos reais. Vamos explorar isso daí? Aí, limite da raiz quadrada de tx quadrado mais x. Eu posso colocar a tendência imediatamente, como sempre. Né? Eu vou ter 3 mais 1, 4, raiz de 4, eu vou ter 2. Mas eu posso calcular de uma outra maneira, seguindo a receita da propriedade. Como? Eu calculo o limite da função e deixo a raiz para ser aplicado no resultado desse limite. Então, de novo, o que nós temos? Temos o limite aqui dessa função 3x quadrado mais 1, só substituir a tendência, eu tenho um limite de 3 mais 1, 4, que é o valor do limite. Tiro a raiz, dá o 2, como a gente esperava que fosse. Tá? Muito bem, toma nota, respira fundo, mais um pouquinho. Prometo que esse é a última parte sobre limites fundamentais. Propriedades que exploram propriedades fundamentais dos limites. Limites fundamentais é outro tópico que a gente vai explorar no futuro. Muito bem. Limite do ln. O que é o ln? ln é o logaritmo neperiano. É o logaritmo onde a base é o e, é o número neperiano, 2,7. Esse número é muito importante nas ciências, porque ele está associado com juros compostos e tem muitos fenômenos na natureza que são crescimento em cima de crescimento. Então, o ln é um camarada que vai aparecer várias vezes. Então, é interessante explorar um pouquinho propriedades que envolvem o ln. Então, o ln de uma tal função de x, como é que eu posso calcular? É o ln do limite dessa função de x. Então, percebe, nessas operações que eu explorei até agora, soma, produto, razão, potenciação, sempre você pode calcular o limite primeiro e aplicar essa operação depois. Então, vamos ver, o limite do ln dessa função, 2x menos 1. O que eu posso fazer? Eu posso calcular o limite da função 2x menos 1 e depois aplicar a operação ln em cima desse valor do limite calculado na função. Então vamos lá, o que eu posso fazer? Ao invés de substituir a tendência imediatamente, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o ln fora, esperando o resultado do limite dessa função.
Então, o limite de 2x menos 1, substituindo a tendência, eu tenho 2 menos 1, que é 1. Aí eu vou ter o ln de 1. E o ln de 1 é 0. Muito bem. A função inversa do ln é exponencial. Vamos supor que você tem uma exponencial de uma tal função de x. É bastante comum também nas aplicações, principalmente na engenharia e na física. Tá? Muito bem. Como é que eu faço isso? Você já sabe. É a exponencial do limite daquela função. Então, o limite da exponencial é exponencial do limite. Olha que interessante. Então, eu tenho o limite dessa função aqui, e elevado a 2x menos 1, 2x quadrado menos 1. Se eu substituir a tendência, vai ser limite de elevado a 1. Mas a brincadeira não é essa. A brincadeira é pegar o e elevado ao limite dessa função. Será que dá a mesma coisa? Porque aqui deu e. Será que vai dar o e aqui também? Só pegar a tendência, colocar aqui. Vou ter limite de 1, que é 1. Tá? E e elevado a 1. 2.718 e por aí vai. Que é o número de Neper, número neperiano. Muito bem? Penúltima propriedade fundamental. Chega o momento de uma propriedade trigonométrica. Então veja que a gente passou em revista algumas propriedades interessantes do que comumente acontece no cálculo diferencial integral. Que são aplicações que envolvem logaritmos, aplicações que envolvem exponenciais, aplicações que envolvem polinômios, daí a potência, aplicações que envolvem situações onde você tem radicandos. Tá? E, como não poderia deixar de ser, fenômenos que envolvem periodicidade, né, como correntes alternadas, como movimento harmônico. Aí você vai se deparar com funções que têm cossenos, senos ou combinações. Essas propriedades exploram esses limites. Então, limite do cosseno é o cosseno do limite. Tudo fazendo sentido com já a característica meio que padrão das outras propriedades. Então, olha só. Limite do cosseno de x mais π é, na verdade, o cosseno do limite dessa função, que é o x mais π, com x tendendo a 0. Então, fica limite de π. Π é o nosso amigo 3.1415, por aí vai. Então, o limite de uma constante é a constante, que é o π. Então, cosseno de π menos 1. E cosseno, mesma coisa. Então, só por completeza, como eu coloquei cosseno, vou colocar o seu parceiro seno. Então, o limite do seno de uma função é o seno do limite dessa função. Então, vamos considerar uma função simples, seno de x mais 2. Então, eu posso tomar o seno do limite desse argumento, do limite do argumento do seno. Então, seno de limite de x mais π sobre 2, quando x tende a 0, limite de π sobre 2, de acordo com a primeira propriedade, π sobre 2. Então, seno de π sobre 2, que é 1. Então, aí, temos, então, no bolso 12 propriedades. Essas 12 propriedades não estão na aula por acaso. Elas vão aparecer repetidamente ao longo do curso. As funções, na verdade, é um assunto bastante extenso na matemática, quando vamos tratar do rigor. A matemática é a guardiã do rigor. Só que na aplicação é interessante que nós entendamos o cálculo como sendo uma extensão de raciocínio, como seja uma ferramenta de manobra do intelecto para conseguir modelar coisas. E é interessante entender o significado primeiro e depois refinar o conceito. Então, num segundo passo, no futuro, talvez seja interessante explorar a prova matemática disso, mas no primeiro momento, entender como funciona essas propriedades a fim de utilizá-las como ferramenta. E depois, no segundo passo, refinar esse conhecimento. Ok? Muito bem, e agora? É o momento do quê? Momento da gente partir para algo mais decisivo, que é o cálculo de limites. Então, vamos supor esse limite aqui. Agora a gente já está armado com aquelas propriedades, e a gente sabe, quando aparece um limite, o que a gente precisa fazer? Aplicar a tendência. Então vamos aplicar a tendência aqui. Felizes, né? Na hora que eu aplico a tendência aqui, pego esse menos 2, coloco aqui no lugar do x ao cubo, e faço as contas. Como é que faço essas contas? Vamos fazer essa conta com cuidado. O que eu tenho? Coloco lá o menos 2 na tendência. Então, menos 2 ao cubo vai dar menos 8.
Aqui eu vou ter 8 em cima da zero, sem problema. O meu problema é zero no denominador. Mas aí no denominador deu zero. Então ficou 0 sobre 0. 0 sobre 0 é o quê? Esse é o ponto que eu tinha discutido anteriormente. O que é 0 sobre 0? Uma resposta bem simples. 0 sobre 0 é uma indeterminação. E não existe só ela. Existem várias. Então, 0 sobre 0 é uma indeterminação. Infinito sobre infinito é outra indeterminação. Infinito menos infinito é outra indeterminação. 0 vezes infinito, 0 elevado a 0, tão polêmico. Infinito elevado a 0, 1 elevado a infinito. Todos esses resultados, quando aparece num cálculo de limites, que na verdade é quando você substitui a tendência, que você se depara com esses camaradas, você tem uma indeterminação. Conclusão. Quando você chega numa indeterminação, você não resolveu o limite. Você não tem ideia. Essa é a ideia da indeterminação. Você não tem absolutamente ideia do que aquilo significa. E agora, qual que é o remédio disso? O remédio é você tentar manobrar a expressão para tentar escapar dessa indeterminação. Felizmente, existem vários truques na manga, que eu vou compartilhar alguns com vocês, que a gente consegue utilizar, lançar a mão e driblar essas indeterminações. Mas é interessante você tomar nota delas, para quando aparecer essas situações, falar, opa, eu tenho uma indeterminação aqui. Não entre em pânico. O que eu preciso fazer? Eu preciso manobrar essa expressão algebricamente, colocar coisas em evidência, usar alguns truques algébricos para tentar escapar dessa indeterminação. Indeterminação não é um resultado. Indeterminação, como o nome diz, é uma indeterminação. Então, isso tendo em mente, vamos tentar resolver um exercício. Evidentemente, em qualquer curso de cálculo, eles são os campeões, né? Você tentar substituir essa tendência, tá lá o livro, fala, não pode ser muito simples assim. E aí você precisa suar um pouco, né, a camisa para tentar encontrar o truque algébrico. E aí só há uma maneira de você aprender esse truque algébrico: ver alguém fazendo e depois fazer por você mesmo, que é aquela história: copiar, aprender no primeiro momento e tomar posse do conhecimento no momento seguinte pela cópia. Nada substitui lápis e papel. Vamos lá. Vamos enfrentar esse dragão junto aqui. Então, eu sei que substituir a tendência, eu vou ter uma indeterminação. Então eu preciso fazer alguma coisa. Bom, outra coisa também, eu tenho 0 no denominador. Eu preciso dar um jeito de mexer com o denominador. Essa estrutura x² menos 4 é bastante sugestiva. Por quê? Porque o 4 é 2 ao quadrado. Então eu tenho uma diferença de quadrados. E essa diferença de quadrados pode ser reescrita de que forma? Vamos explorar essa selva aqui juntos, tá? Devagar aqui. x² menos 2² é uma diferença de quadrados, que pode ser expressa de forma fatorada da seguinte maneira: x menos 2 vezes x mais 2. Vale a pena tentar realizar essa multiplicação e certificar que se eu multiplicar x menos 2 por x mais 2, eu vou obter esse resultado aqui de volta. Para aqueles que gostam de um pouquinho de mais detalhadamente, eu tenho um polinômio aqui de grau 2, cujas raízes mais 2 e menos 2. E todo polinômio pode ser fatorado em termos das suas raízes. Tá? Bom, mas uma vez que aconteceu isso aqui, isso me dá uma esperança, porque eu tenho um produto no denominador. Tendo esse produto no denominador, se eu conseguir estabelecer algum tipo de produto aqui em cima, onde eu tenho uma simplificação, eu estou feito. Por quê? Olha só, se eu coloco menos 2 aqui, fica menos 2 com menos 2 dá 4, não é 0. Se eu coloco aqui é 0. Então, se eu der um jeito de simplificar esse cidadão aqui, de aparecer um x mais 2 em cima multiplicando todo mundo, de forma que eu possa simplificá-lo, eu tiro o termo perigoso do denominador, que é o 0. E aí minha esperança cresce, no sentido de resolver o limite. Então, que assim seja. Eu vou forçar o x mais 2 a aparecer multiplicando um monte de gente do outro lado, de forma que eu possa simplificá-lo aqui. Tá? Então, deixa eu colocar aqui uma caneta, tá? Para tentar mostrar a ideia. A ideia é pegar esse x mais 2,
acabar com ele, porque ele é minha dor de cabeça. Eu quero tirar ele. Então a única forma de simplificá-lo é forçar ele a aparecer lá em cima. Como é que eu fiz isso? Eu peguei esse termo aqui e coloquei mais x menos x. Então, na verdade, isso aqui ó, é minha contribuição. X e menos x somados dá zero. Então eu não fiz nada. Mas esse truque fez com que aparecesse ó, o x mais 2. Então eu coloco o x mais 2 em evidência e todo o resto vai ser multiplicado por ele. Então, x mais 2 vezes 1 dá esse termo aqui, ó, x mais 2. E para eu multiplicar x mais 2 e dar o restante aqui, que é x ao cubo menos 3x menos x dá menos 4x. Basta dividir por x mais 2. Então, olha só, se eu pegar o x mais 2 aqui e multiplicar por 1, vamos fazer devagar. O que eu obtenho? X mais 2. Se eu multiplicar aqui esse termo, x mais 2 aqui, o x mais 2 simplifica esse x mais 2. Sobra x ao cubo menos 4x, que é o que sobrou da expressão lá em cima. Ou seja, eu estou bem. Então, isso aqui é verdade. Bom, e agora? Agora, o que eu vou fazer? Aqui eu já simplifiquei, né? Mas um passinho seguinte, eu vou simplificar ele aqui, ó. Eu só não simplifiquei agora para fazer passo a passo. E como é que apareceu esse termo aqui? 1 menos 2x mais x quadrado. Eu fiz essa divisão de polinômios. Tá aí um bom momento para você rever o seu ensino médio e ver como que eu faço essa divisão de polinômios. Tá? Então, x ao cubo menos 4x dividido por x mais 2. O resultado ó, dá esse aqui. 1 menos 2x mais x quadrado. Muito bem. Simplifico aqui x mais 2 com x mais 2 e tem essa expressão. Essa expressão resultante, que é equivalente a essa aqui, ó, essa expressão aqui e essa expressão aqui são expressões equivalentes. Só que essa aqui, se eu substituo a tendência, eu tenho uma indeterminação. Aqui não. Na hora que eu coloco menos 2 aqui, eu não tenho mais zero. Tenho menos 2 com menos 2, vai dar menos 4. Se eu ponho a tendência lá em cima, o que eu vou obter? Eu vou obter 9. Então, fica 9 sobre menos 4, que é menos 9 quartos. Então, o que eu fiz aqui? Ó? O que eu fiz foi obter no primeiro momento uma indeterminação, não me desesperar, trabalhar algebricamente e chegar a uma expressão equivalente, onde a tendência não vai me levar a uma indeterminação. De novo, isso precisa ser aprendido vendo alguém fazer e praticando por si mesmo. O truque é dar algum jeito de fatorar esses polinômios e cancelar termos perigosos. Ok? Muito bem. Dito isso, é o momento de mais um exercício. Por que não? Olha lá. Limite de todo esse polinômio aqui já me aparece imediatamente. Ó, vou precisar fatorar alguma coisa, mas não custa tentar, né? Pegar e substituir a tendência. Quando eu substituo a tendência, o que eu vou ter? 2 menos infinito dá infinito. Aqui em cima dá infinito, infinito mais 2, infinito mais 2 é infinito. Fica infinito sobre infinito. Infinito sobre infinito é uma indeterminação. Estou enrolado. O que eu preciso fazer? Trabalhar esses polinômios de forma a corrigir, driblar essa indeterminação. Vamos ver como é que isso fica? Bom, o que eu faço? Eu faço o seguinte. O infinito é um cara que, se ele divide um número, ele leva esse número a zero. Tomando isso em conta, eu vou dividir por x à quarta, tanto o numerador como o denominador. Por quê? Olha só que bonito. Dividir em cima e embaixo, tanto o numerador como o denominador, não fiz nada. O que eu fiz, eu compensei aqui pelo mesmo fator. Mas aí na hora que eu divido, eu fico x à quarta sobre x à quarta, x ao quadrado sobre x à quarta, 2 sobre x à quarta. X à quarta por x à quarta dá 1. Termos iguais, razão de termos iguais dá 1. X à quarta sobre x ao quadrado, o que eu faço? Conservo a base, subtraio os expoentes, eu vou ter 1 sobre x quadrado. A mesma coisa aqui, 2 sobre x à quarta. E daí, que vantagem eu estou levando? Lembra que se o x for para o infinito, o que acontece? 1 sobre o número enorme. Esse número vai a 0. E esse número aqui vai a 0. E embaixo,
Embaixo aconteceu a mesma coisa. 2 sobre x à quarta menos x à quarta sobre x à quarta, que dá 1. Só que 2 sobre x à quarta vai a 0. Então, quando eu substituir a tendência aqui, ó, esse número vai a 0. Esse número vai a 0. Olha que bonito. E esse número vai a 0. Opa, mas você fez alguma coisa, porque esse limite é diferente desse. Eu usei aquela propriedade, ó, limite da razão é a razão dos limites. Aí eu tenho o limite de 1, que é 1, sobre o limite de menos 1, que também é uma constante, que é menos 1. 1 dividido por menos 1 dá menos 1. Ou seja, eu obtive uma expressão equivalente, onde, substituindo a tendência, não iria me ferir. Então, toda vez que você tem um x tendendo a infinito, tenha em mente que se esse x estiver dividido um número, esse número vai a 0 quando substituir a tendência. Tudo bem? Muito bem. Hora de terminar a videoaula, né? Então, opa, não. Tem o nosso caso inicial. É hora de voltar a ele. Aham. Agora eu já sei como avaliar essa expressão. A expressão que dá a temperatura do café em função do tempo, né? Lembra? Θ é a temperatura do café em função do tempo. θ0 é a temperatura inicial do café. Vamos dizer 80 graus Celsius. Vezes E elevado não importa, mais 1 menos E elevado não importa, temperatura no ambiente. Todos os ingredientes estão aqui. Temperatura do ambiente é importante no resfriamento do café. Faz diferença se ele está dentro da geladeira ou em cima do balcão. Temperatura inicial do café também faz diferença. É importante. Esse kappa está relacionado com o tipo de substância. Então, se o café está mais forte ou mais fraco, esse K é um coeficiente de ajuste. E T, claro, o tempo. A ideia é, eu não sei se essa equação está certa em termos de números, mas eu posso estudar as suas tendências. Como assim? Se o tempo for para 0, essa expressão inteira aqui tem que me dar a temperatura inicial do café. Faz sentido. No instante inicial, a temperatura do café tem que ser a temperatura inicial dele. E quando o tempo for por infinito, a temperatura tem que ser o quê? Tem que ser a temperatura do ambiente. Isso eu posso analisar sem entrar em maiores detalhes da equação. Como? Utilizando a mágica dos limites. Olha só, vamos calcular o limite dessa expressão quando o tempo vai a 0. O que eu preciso fazer? Olha que maravilha, só substituir a tendência. Então, colocando 0 aqui, 0 vezes alguma coisa dá 0. 0 vezes alguma coisa dá 0. Então fica θ0 vezes E elevado a 0. E E elevado a 0 dá 1. Esse termo aqui também dá 1. Só que U menos 1 dá 0. Então esse termo, ó, some. Só sobra quem? θ0, que é a temperatura inicial do café. A equação faz sentido? Até aqui tudo bem. Quando o tempo é 0, a temperatura é a temperatura inicial do café. Mas isso não é suficiente. Será que quando o tempo for infinito, a temperatura vai ser a temperatura do ambiente? Vamos ver. Então, 0, olha lá, θ0, E elevado a menos kT. Se o T é infinito, então fica menos infinito, porque qualquer coisa vezes infinito é um infinito. Muito bem. Agora, e esse aqui, esse negativo, o que significa? Esse negativo significa 1 sobre, tá? Então, E elevado a menos infinito é 1 sobre E elevado a infinito. E lembra que 1 sobre elevado a um número enorme vai a 0. Então, esse termo também vai a 0. Só sobra quem? O 1. Então, o resultado é 1? Não, é o 1 multiplicando quem? A temperatura do ambiente. Ou seja, sem conhecer o valor do kappa, eu já consigo afirmar que a equação faz sentido. Quando o tempo vai a 0, temperatura é a temperatura inicial do café. Quando o tempo vai a infinito, a temperatura é a temperatura ambiente. O que é um tempo infinito? É um tempo muito longo. Vamos colocar em termos do café, um tempo muito longo, será 20 minutos, 25 minutos, por aí. Ou seja, vai se aproximar a temperatura do ambiente. Lembre-se que limite é o cálculo de uma tendência. Vamos construir um gráfico para ver que isso realmente acontece? Olha só, olha. Então, quando o tempo é 0, temperatura ó, inicial do café. E aí a temperatura vai caindo com o tempo e tendendo a qual valor?
tendendo ao valor da temperatura ambiente, que no caso eu setei para 20 graus Celsius. Então, se você está numa padaria onde a temperatura está a 20 graus Celsius e te serve um café a 80 graus Celsius, se você deixar o café lá, o que vai acontecer? A temperatura vai cair ao longo do tempo, obedecendo esta relação, que pelo menos faz sentido com a definição de limite. Eu calculei o limite e obtive valores coerentes. E eu posso te garantir, essa é realmente a lei de resfriamento de Newton, a equação está correta. Então, lá na frente, a aplicação direta, mais comum, corriqueira de limites, é você verificar tendências para analisar valores extremos de funções que aparecem em aplicações. Um monte de coisa para estudar, né? Então, lápis e papel à mão, mãos à obra. Reveja a aula, reveja o material de apoio, faça exercícios, copie e tome posse de mais esse conhecimento. Até a próxima!